Gente, e agora também com a palavra, o nosso amigo aí, pastor César Prachedes, fazendo as suas considerações. Uma boa noite a todos, aos nossos irmãos, a paz do Senhor. Quero agradecer primeiramente o nosso bom Deus, que nos dá a oportunidade da vida e desse momento ímpar de estar participando aqui pela primeira vez, primeira de muitas, né, bispo? Acredito que voltarei aqui, com certeza, para comungar contigo esse projeto maravilhoso. Muito obrigado pelo convite, meu bispo. Para mim é sempre uma alegria estar aqui e para mim é um privilégio fazer parte desse VivaCast. Então, pastor César, o senhor que, na verdade, aí tem sido inspiração para tantos jovens pregadores, né? O senhor, eu acho que abriu ali o celeiro para esses jovens pregadores. Muitas pessoas ali se espelham na forma que o senhor conduz a obra. Entendemos que o senhor é uma pessoa desbravadora, né? Eu conheci assim, é como Jó e Deus, né? Eu conhecia de ouvir falar, até que os meus olhos puderam contemplar o seu trabalho ali, e a gente, graças a Deus, desde então tem traçado uma amizade, uma aproximação, independente das placas, né? Ou do momento da cidade, né? A gente está sempre aí sinalizando, né? Positivamente. Louva a Deus, porque tenho visto também no Senhor um homem de palavra, um homem com uma conduta ilibada, alguém que realmente tem demonstrado o temor de Deus, mas mais do que isso também prosperado a fé, o coração, pelos desafios enfrentados, né? A gente estava conversando há pouco com alguns irmãos e falando, geralmente as pessoas buscam enraizar as suas igrejas no centro da cidade, ou próximo ao centro da cidade, mas o Senhor fez meio que um ministério de João Batista, né? O Senhor buscou os desertos e as pessoas elas têm saído das cidades, indo em sua direção, porque têm encontrado na sua vida um homem de Deus, né? Então eu queria saber mais ou menos como principiou essa chamada, como é que Deus tocou o seu coração, o Senhor que estava no ministério, se eu não me engano, o povo de Deus ali durante um bom tempo, mas houve um momento que Deus queimou a chamada ao seu coração e eu gostei muito da atitude, porque geralmente as pessoas querem abrir igreja próximo, né? E tem até aquela co-irmã como uma competidora. O Senhor buscou o outro lado da cidade, se distanciou e Deus, né, foi levando as pessoas. Então, acredito que também muitos desafios foram encontrados ali, mas que o senhor pudesse resumir aí como iniciou essa chamada, esse ministério, e como é que Deus o vocacionou, né, com este grande ministério, mas que, de certa forma, também é uma estrutura muito pesada. Vamos lá, primeiramente quero cumprimentar o Adib também, para mim é um prazer, Adib, e a missionária Tatiana também, né? Meu bispo, resumidamente, a nossa história é uma história de muita regeneração em Deus, né? Eu venho de uma família muito pobre, perdi um irmão na vida do crime, eu tinha 15 anos de idade, meu irmão tinha 16 anos. Uma infância muito conturbadora, né? Sem o auxílio dos meus pais. Encontramos refúgio no mundo das drogas, no mundo do crime, e meu irmão nessas aventuras, devido a um assalto que ele foi fazer, tomou 3 tiros. Quando ele morreu, eu tinha 15 anos, uma família totalmente dilacerada. Quando meu irmão morreu, nós não tínhamos dinheiro nem para enterrá-lo. Fizemos ali uma vaquinha comunitária, e através dessa vaquinha comunitária ali na rua onde eu residia, na rua Rio Reno, num bequinho chamado Sete Curva, a última casa era nossa, os vizinhos, amigos, cada um deu um pouquinho e conseguimos ali fazer um enterro digno ao meu irmão. Depois dali, uma vida sem perspectiva, mas eu sou resultado de um trabalho que a pastora Angelita fazia na igreja Monte Sião, e o saudoso pastor Jalon, na primeira igreja batista ali da rua Reno, uma igreja já que tem quase, se eu não me engano, 40 anos ali enraizada, né? Nós íamos, quando criança, né, o nariz escorrendo, barrigudinho, sem uma estrutura, encontramos ali na igreja batista, aos domingos, após a escola bíblica dominical, um café. Tinha que ouvir primeiro as lições bíblicas e, posteriormente, tínhamos ali a oportunidade de tomar um belo de um café aos domingos. Foi uma forma de eu conhecer a Jesus, né? Ainda que por intermédio do café, né, que era o que nos atraía. Posteriormente, a pastora Angelita fazia um trabalho com crianças. Ela chegava no beco um sábado à tarde, uma panelada de salsicha, meu irmão.
ajuntava ali uma molecadinha do lado dela, mas através dessa estratégia foi plantando o evangelho. Me distanciei, conheci as drogas, perdi meu irmão, e quando eu pensei que não tinha mais jeito, eu fui alcançado pela graça de Deus. Aceitei Jesus, porque eu precisava de uma libertação, de uma mudança na minha vida, isso nos meus 17 anos, através da vida da minha querida mãe, pastora Helena, que foi um braço, um canal de Deus, né? Aceitei Jesus, não foi para ser pastor, aceitei Jesus para ir para o céu, mas o sim que a gente dá vem carregado de muitas promessas, né? De muitas coisas a qual o céu nos proporciona nessa terra. Entrei ali como um jovem marginal, um infrator, saí dali como vice-presidente de um campo, fundamos na época cerca de 11 igrejas, construímos a sede própria, Deus me deu o ofício de trabalhar, levantar parede, porque o pastor tem que ter 1001 utilidades, né? E eu sempre fui um obreiro disponível, e ali me casei, Deus me deu minha família, Deus me deu minha linda esposa, pastora Jéssica, quero mandar um abração para minha branca querida, meus filhos Uriel Elias e Heitor Felipe, e ali fiquei 11 anos na minha vida servindo ao ministério Igreja Pentecostal do Povo de Deus. No primeiro dia do ano de 2012, eu estava na Cidade Mundial, Valdomiro Santiago, uma das maiores concentrações que teve na história, em Guarulhos. Eu recebi um convite e fui. Essa concentração parou Guarulhos, parou a cidade, foi cerca de 3 milhões de pessoas, né, quando a Igreja Mundial do Poder de Deus ainda estava naquele auge terrível, né? E no meio de 3 milhões de pessoas, um negócio assim surpreendente. Não conseguia ir para a direita, para a esquerda, até respirar. No meio de 3 milhões de pessoas era difícil o calor humano, uma coisa assim desesperadora. E no meio de 3 milhões de pessoas, Deus falou comigo, né, que estava me dando um ministério, dia 1º de janeiro do ano de 2012, e que ali se iniciaria uma nova etapa na minha vida. Peguei minha família, pedi a bênção da pastora. Nesse tempo eu pastoreava algumas igrejas na Vila Margarida, e anteriormente meu pai tinha me abençoado com uma casa no Samaritá, no Jardim Samaritá. Minha esposa, meio assim, porque não queria morar na área continental, né? Mas quando Deus está na frente, as coisas fluem. Deus me levou à área continental e lá fundamos a Igreja Assembleia de Deus Missões Mundial. E há 3 formas de aprender no ministério. Número 1, com os nossos próprios erros. Número 2, com os erros de alguém. E número 3, sentando e aprendendo com quem tem muita experiência. E ali fui aprendendo, apanhando. Estou apanhando ainda, meu bispo. Estou apanhando, mas graças a Deus, graduativamente, temos plantado um trabalho ali que a mão de Deus tem testificado. Maravilha. O pastor Jalon, que o senhor citou há pouco, né? Foi um grande amigo meu ali da Igreja Batista. E a gente se conheceu há muito tempo. Ele também tinha um braço na época na política, a gente se envolvia. E eu acredito que eu deva ser bem mais velho que você, então. Com certeza, com certeza. Eu ia falar, não, o senhor é novo, olha, com certeza. Né? Mas a gente partiu a admirar o irmão, né, e o trabalho, mas hoje a gente entende que, além do fato do irmão estar inserido na obra de Deus, com a responsabilidade de estar à frente de um povo, né? Você é representante do povo que o assiste ali, que coopera com o irmão, então você tem um poder de liderança junto a este povo e também tem uma obrigação para com eles, né? Eu acredito que Deus o levantou ali para que, através da sua vida, esse povo possa ser reconstruído e você levantar uma bandeira, que é a bandeira da fé, a qual a gente está sempre conversando quando possível. E hoje a gente entende também que o senhor partiu, há pouco tempo atrás, com uma liderança também dentro do cenário político, né? Me parece que você foi o vice do candidato Valquírio Oliveira, né? Valquírio Oliveira. Valquírio Martins. Martins. E ali era pelo partido Solidariedade, né? E aí você fez um trabalho junto com ele, e pós isso, agora você partiu a estar junto, compondo ali, né, a equipe do Republicanos, né? Sim. Só que dessa vez não sendo candidato, né? Mas aí apadrinhando alguém da sua própria igreja, levantando um pastor ali para representar todo o ministério, né? E eu acredito que
hoje no cenário da sua igreja, existem muitas pessoas que despontam, né, nesse cenário político, tendo em vista que hoje o senhor também tem um conselheiro tutelar dentro do também. próprio ministério, né, e outras pessoas que norteiam uma política ali. Ótimo. Mas Deus lhe despertou a pessoa do pastor Jacó, se eu não me engano, Sim, né, o nome dele, e é uma pessoa que hoje o Senhor tem colocado a mão, né, e entendendo a chamada de Deus, aquilo que Deus tem colocado ao seu coração, para que essa pessoa possa despontar também no cenário político da cidade. E a gente ia abordar esse texto, o tema aqui, a importância dos evangélicos quanto à política municipal, né? Porque a gente precisa ter representantes. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é a respeito disso. Se ele é um representante da igreja ou ele é um representante da fé? Na realidade, o Jacó é membro, né, do nosso ministério. Ele é um representante da fé, ele defende os valores, né? Ele defende a família, os bons costumes, aquilo que de fato ele aprendeu, e ele tem testemunho e caráter para editar tal coisa. Quero falar um pouquinho sobre missões mundial, sobre nosso envolvimento na política mesmo, que é uma coisa que eu gosto de verdade, né, bispo? Todo pastor é um ser social. A mesma porta que a gente entra é a mesma que a gente sai. E a gente vê as injustiças sociais na vida do povo. Assim como os profetas clamavam injustiças sociais, hoje nós somos os profetas dessa geração, né? Uma fonte inspiradora, que é a prova cabal do envolvimento do cristão na política, foi o Dr. Martin Luther King, que defendeu causas sociais, que defendeu ali a segregação dos negros, o pastor batista norte-americano. Então, me inspiro muito no legado do pastor Martin Luther King e na história que ele deixou, né? Tem até uma frase que eu levo comigo do pastor Martin Luther King, que diz que o que nos incomoda não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então a gente parte dessa primícia, bispo, dispondo a nossa vida para ajudar o nosso próximo, né? Eu vi uma frase que, olha, o sol ele não brilha para si mesmo, né? As nuvens não bebem da sua água, despeja sobre a terra. Os rios também não bebem da sua água. As flores, elas não têm a capacidade de inalar as suas fragrâncias. Assim somos nós. Se a nossa vida ela não ter uma voluntariedade para a vida de alguém, de nada vai servir, não é verdade? Então, assim, o pastor é um ser social, lida com questões sociais. Eu, particularmente, sempre lidei com questões sociais e me disponibilizei tanto na fé e como sendo uma voz para que as coisas aconteçam, para que as necessidades básicas elas venham a acontecer na cidade onde a gente é inserida, né? E nossa igreja, eu sempre parti de uma primícia de culturizar a igreja, eu sempre parti de uma primícia de ensinar o caminho e também motivar aqueles que desejam viver uma vida pública também, né? Tem uma outra frase que é muito forte que diz: o castigo de quem não gosta da política é ser governado por quem gosta dela. Então a gente parte dessa primícia se envolvendo sim, sendo uma voz, sendo um posicionamento, né, para defender sim a nossa fé e também o cidadão de bem do nosso município. Nossa igreja tem um envolvimento coletivo na política e também nas ações sociais. Prova disso foi o pastor Anderson Paixão, né, que também se elegeu, abraçamos a causa. Hoje é um rapaz que está aí tanto sendo pastor, como sendo conselheiro tutelar, gastando a sua vida em pró às crianças e também os adolescentes. E a Assembleia de Deus Missões Mundial, ela viu esperança. Ela viu que, sim, os espaços podem ser preenchidos por pessoas que têm um coração voluntário para estar à frente desses pleitos. E eu amo esses pleitos e me envolvo no mínimo 100%. Então, no caso, como é que tem sido o seu envolvimento dentro do Republicanos, tendo em vista que o Republicanos é um partido direitista? E há pouco o senhor me traz um exemplo de alguém que manifestava uma bandeira além da fé, a respeito da segregação, que era Martin Luther King, e que não era considerado um pastor direitista, porque lutava, naquele momento, por pautas que a esquerda, por muito tempo, adotou e ainda adota, né?
tendo em vista que a gente sempre usa como exemplo que há pouco tempo atrás, aqui ainda no nosso país, existia essa segregação, Sim. onde os negros eram escravizados. As cotas. Né? Então, existia o casarão, sim, e ali aquela família tradicional, né, crente, sentava na mesa, dava as mãos, fazia a sua prece, a sua oração, e anexo a este casarão existia um barracão onde os negros estavam sobre grilhões, muitos deles feridos, um cuidando do outro, né? E aí a gente traça um paralelo aonde Deus estava, se no casarão ou se naquele local, senzala. naquela senzala, né? Então a gente entende que nós, como pastores, nós somos uma contrarresposta, né? Tendo em vista que assim também foi Cristo, né? Jesus, ele andava na contramão da sociedade de seu tempo. Sim. Jesus era um visionário, né? E assim, ele deixou o templo para andar entre becos e valados e ali constituir o seu ministério e buscar pessoas que a sociedade deixava à margem, né? E assim eu vejo também os pastores, principalmente os pastores de âmbito periférico, que é o meu caso, que é o seu caso, Sim. que trabalha e tem essas pessoas, e nós somos representantes da ponta da lança, né? Porque nós temos esse contato mais direto com os que sofrem, com a necessidade do povo. E eu não sei se hoje você, no caso, compõe o atual governo, né, do atual prefeito, ou se não, mas como é que você vê a área social, trabalho social, tendo em vista que o senhor exerce um excelente trabalho social, você busca outros braços, você tem outras redes, você busca apoios, né, extra-igreja, para poder ajudar as pessoas da comunidade, não só da sua igreja, né? Porque por isso que a gente tem sempre pautado isso em relação aos representantes da igreja e os representantes do evangelho. Nós temos alguns vereadores que representam as suas gremiações, né? E a gente sabe que pelas costas deles existem deputados, e aí eles ficam cerceados no direito de poder decidir de fato. Eles têm que se deportar e às vezes eles não conseguem conduzir o trabalho, né? Mas eu entendo que os pastores periféricos hoje têm no Senhor uma representatividade, né? O Senhor é uma pessoa muito conhecida e o bom que também é muito querida, né? Junto aos demais pastores, né? Sempre respeitado. Então, assim, quando o senhor coloca, né, eu até disse para o senhor, né, Jacó Praxedes, porque eu tinha visto o nome assim, e quando o senhor empenha o seu nome, né, entende que não é o seu nome, mas é o nome do Cristo que o senhor carrega em seu coração, né? Quando o senhor coloca o seu nome sobre uma pessoa, também tem toda a estrutura, todo o legado espiritual que o senhor compõe ali, né? Então, quão sério é isso, né, nessa escolha de colocar a pessoa como representante de uma fé, de um ministério e do nome que o Senhor ostenta sobre a sua vida, né? Então, acredito que não foi tão fácil escolher, né? Mas são desafios, né? E o senhor é uma pessoa desbravadora. Então, nesse aspecto, como é que o senhor vê essa área social da nossa cidade? O senhor acha que o mandato do Jacó, ou até mesmo a sua influência dentro hoje da proximidade, que eu também não sei como é o seu relacionamento junto hoje ao Republicanos, né? De que forma ali o senhor consegue interagir com eles, e o senhor acha que há como somar dentro dessa área social na nossa cidade, que é tão carente, né? A cidade de São Vicente é tão carente, e os pastores vão fazendo esse trabalho periférico de formiguinha ali, mas a gente não consegue, de fato, alcançar a todos, né? Então, eu queria saber do senhor de que forma o senhor consegue orbitar, enxergar essa causa social. Uma boa pergunta, né? Meu bispo, a gente sempre foi um ser social no meio da cidade, mas de uma forma bem coadjuvante, né? Uma forma amadora, tentando ajudar o próximo. Em 2018, Deus me deu a oportunidade de fundar uma associação, uma ONG chamada Mãos Amigas, de apoio à comunidade. Falei, Deus, é uma luta para cuidar das igrejas, agora a ONG, Deus falou, abra. Procurei um contador, não tinha conhecimento do que era uma ONG,
documentação, enfim. Tem as mesmas semelhanças do que a igreja, mas é um pouco mais profundo devido aos projetos, né? A gente sempre foi aquele pastor que mandava para as casas de recuperação. Eu cheguei a alugar uma casa em frente à nossa igreja sede, voluntária. Ali eu cuidava de mulheres, mas ali sem nenhum tipo de documento, uma coisa bem voluntária com os irmãos mesmo. E em 18 Deus me deu essa associação, né? E eu engavetei ela. Depois do pleito de 2020, surgiu então a oportunidade, né, de eu trabalhar com idosos. Eu sempre fui voluntário, né, em casas de idosos, sempre peguei um feeling, um amor muito grande de trabalhar com os idosos, e me apareceu a oportunidade de prestar um serviço ao nosso município através dos idosos, né? Nós disputamos um chamamento público, ganhamos o chamamento e colocamos a nossa instituição a serviço do município. Hoje nós temos 2 casas, uma fica ali na Gleba, na Avenida Doutor Celso Santos, e a outra fica ali na Vila Matias, ali em frente ao Colégio Gilson. Hoje nós temos um convênio com a prefeitura de receber uma demanda de idosos, temos ali uma equipe técnica, estamos ali trabalhando, e é apaixonante, né? É apaixonante mesmo, porque eu, como presidente, é eu que levo no médico, é eu que conheço a história de vida, é eu que sou co-participante da vida ali daqueles idosos, conheço cada um deles pelo nome, e é muito interativo. Eles carregam uma bagagem muito profunda, uma história de vida. É óbvio que alguns já têm Alzheimer, já perderam a memória, mas é um trabalho muito satisfatório. Terceiro setor é um grande desafio para a nossa cidade, eu acredito que vai melhorar mais, e a gente está disposto a ocupar os espaços, né, a estar à frente, né, do nosso município para prestar serviço, porque a igreja, na realidade, ela é um braço social. Se nós olharmos o papel da igreja no município, é um papel fundamental. A ressocialização de uma pessoa que está nas drogas, ela é maravilhosa, porque ela barateia o orçamento da cidade, porque um jovem, uma jovem nas drogas, ela traz prejuízo para a cidade, ela traz prejuízo para o bairro, ela traz prejuízo para as repartições públicas, e a igreja, ela faz esse trabalho social, espiritual, de regeneração, de graça. Então, assim, a igreja já é um braço social muito forte. E tem também o terceiro setor, a necessidade que ainda precisa ser... Essas áreas que são atingidas por enchentes, elas são áreas que passam por muitas perdas, tá? Perdas materiais. Existem pessoas que pagam aluguel nessas encostas de canal e elas têm esse infortúnio, porque conforme a maré sobe, a casa acaba enchendo. Sim. E a pessoa perde todos os seus móveis, e aí depois... Agora você imagina, você pagar para perder. As pessoas, elas pagam aluguel e acabam perdendo o pouco que tem. Além disso, né, existem pessoas que têm ali a sua propriedade, criaram sua taxa de lixo, têm as suas dificuldades, algumas delas pagam até imposto. Então, acho que deveria ser revisto, principalmente o aspecto de imposto, que todas as casas que estivessem montadas próximo a esse tipo de problema comum, deveria ter isenção de imposto, até que seja solucionado o problema. Porque da maneira que está, como não me atinge, então não me incomoda. Quem está sofrendo é outro e deixa na mão dele. Mas quando começa a doer no bolso do município, no bolso do gestante, ali, aí as pessoas começam a se mover. Eu acredito que é um grande problema que demanda uma boa articulação, e aí precisa se haver ali um consenso comum entre os 15 vereadores eleitos, né, pressionando, não sendo cabo eleitoral de prefeito, mas pressionando o prefeito. Não buscando alianças, mas pressionando para quê? Para que haja realmente um bem comum. Porque a gente vê que as pessoas começam a se lançar como candidato, vão criando coisas, e aí depois que entra, se aliancia com o prefeito e acaba não sendo mais a voz da comunidade, como muita gente acabava se colocando, né? Passam 4 anos mudo, como aconteceu há pouco tempo, né? Tem gente que está saindo como pré-candidato ou candidato a vereador agora, que passou 3 anos e meio dentro da administração,
né, em alguns departamentos, em algumas secretarias, e agora disse, eureka, cheguei, tenho a solução dos problemas, conheço a cidade, começa a pontuar um monte de problema na cidade. Só que, Adib, depois de 3 anos e meio, passaram 3 anos e meio de boca calada, mas com o bolso aberto. Então, esse é o grande problema que as pessoas vão. Elas vão para buscar um cabide de emprego, não é para mudar nada. Alguns para mudar de cidade, outros para mudar de comércio. Né? As pessoas acabam facilitando muita coisa, mas ajudando muito pouco. Né? Mas aí entra até nesse aspecto que a gente falou há pouco. Hoje, alguns bairros estão passando por enchente, e a dias de sol a gente via gente com bandeira, com faixa, candidatos visitando o bairro. Eu quero ver visitar agora, na enchente. Eu quero ver entrar lá na Catarina de Moraes agora, que muitos deles vão cair dentro do canal, porque não sabem nem onde é a entrada, porque não tem costume de passar lá. Exato. Coloca aí, Di, por gentileza. Pois é. Ó. O Bispo, você falou uma coisa muito interessante. A gente deveria... Olha a situação que tá lá. Ali é a Catarina de Moraes, tá? Lamentável, né? Ó. Lamentável. Aí falando, olha, fizemos uma reforma no canal, cadê o canal? Tá parecendo Veneza, você passa lá, tem que andar o de Rio barquinho. Sena, Né? ali. Onde que é, onde que é isso? Catarina de Moraes. Ah, entendeu. Então, o interessante que você falou, a gente teria que estudar para ver como que pode ser realizado isso, da isenção de imposto, se é por um período ou não, porque o imposto, ele é teoricamente, né, ele é para ser utilizado para poder fazer o saneamento básico dos bairros, né, dentre eles essa questão de canais, as vias, pavimentação, dentre outros, né, o saneamento básico. Ora, se você não tem o saneamento básico, como que você paga imposto para uma coisa que não há retorno? Quando o Caio França esteve aqui, eu perguntei para ele, deputado, como que nós podemos fazer para recuperar a credibilidade da classe política? Por que eu fiz essa pergunta? Porque nós temos muitas propostas durante as campanhas e pouco entrega. Então você não constrói credibilidade política quando você promete um monte de coisa e entrega muito pouco. Nós geramos credibilidade quando há a proposta e a entrega. Então era isso que eu queria falar. Marcelo, você chegou um pouco depois, nós conversamos um pouco antes, eu não te conhecia. Você falou que tem projetos sociais, você é ligado a isso lá na área continental. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu projeto social, o que vocês almejam, qual é o trabalho que vocês realizam. Fala um pouquinho mais perto do microfone. Vou aproveitar o gancho, falar sobre um pouco da enchente, né? Tô vindo lá da área continental agora. Tá. Tô vindo lá da área continental agora. Teve um acidente lá e tudo, né? Foi complicado chegar. E teve alguns pontos de alagamento lá na área continental. Lá a gente conhece bastante. Certo. Lá no Parque Continental, tem uma avenida lá, avenida principal. Qualquer chuvinha já alaga, né? Uhum. Ali também perto do Atalaia, ali na lagoa ali, Rio também Branco. ali já tava cheio d'água ali. Rio Branco, né? Rio Branco. Ali, assim, não vou falar que é uma coisa simples de se resolver, mas também não é uma coisa impossível. Ali um pouco mais de esforço, ali dá para resolver. O que sim. você acha que poderia ser feito, na Primeiro- sua opinião? O caminho seria esse aqui. O caminho Pelo menos seria, no começo. o caminho seria a limpeza total da Boca de Lobo. Tá. Ali era uma parte de areião, ali se você conhece bem ali, no Atalaia ali, Conheço. tinha um areião ali que é onde que tem a Feira do Rolo. Tá, sei. E aí, qualquer chuvinha, a tendência é o quê? A areia dali descer e ir direto para a Boca de Lobos. Aí, se você colocar em 2, 3, 10 anos, a areia invadindo ali dentro, óbvio que uma hora vai obstruir, vai entupir tudo. Então, tem que ser feito um novo planejamento. Você fazendo isso aí, fazendo essa limpeza ali, já acaba, porque a maré não chega até lá em cima. Ali é entupimento mesmo, ali é areia. Isso na situação da área continental, você Área tá continental, falando. área Então continental. isso me demonstra que cada canto da cidade ela tem o seu problema específico. Correto. O lado da área insular me parece ser mais que estamos ao nível do mar. Então quando o mar sobe, inevitavelmente nós temos as enchentes. Com o agravante de termos também a questão do entupimento, a questão da má limpeza e tudo mais. Eu acredito que também grande parte dos problemas que a gente vivencia dentro dos 44 bairros da nossa cidade seja esse crescimento desordenado.
Então, à Certo. medida que os bairros começaram a crescer, não houve um planejamento. Com certeza. Tanto é que existe muita questão, o questionamento, tem pessoas que dizem que tem 27 bairros, outros dizem que tem 23, outros dizem que tem 44. Você vê que existem bairros que surgiram na cidade de São Vicente e que existem, como Fazendinha, como uma parte do México 70 hoje, Esplanada dos Barreiros, alguns bairros da nossa cidade que se desenvolveram, mas faltou essa questão do saneamento básico, porque à medida que você vai avançando com casa e vai passando o asfalto, a água ela não consegue ser absorvida, né? E aí começa a ver o alagamento, por quê? Porque falta essa parte de saneamento básico, a questão ali das bocas de lobo, que são interligadas, Sim. né? Os canais são interligados, e por não existir, por não dar independência a esses bairros. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente vivencia é a gente virar as costas para a comunidade. Então, assim, acredito que todo mundo gostaria de ter a posse da sua casa, por mais simples que fosse. Dá dignidade à pessoa. Claro. Ela saber que aquele pedacinho de terra vai ficar para o filho, para o neto. Isso dá dignidade. Então, por que não taxar essas pessoas, criar lá uma taxa do lixo e dar para a pessoa a posse da terra, daquele lugar? E eu tenho certeza que seria de muito bom grado as pessoas pagarem um valorzinho, mas elas se sentirem proprietárias. E Aumento mais, de autoestima, e né? mais, eu acredito que também existem dentro da nossa cidade imóveis que estão com grandes dívidas de imposto, que a pessoa não vai conseguir pagar. Então, já que não vai receber, por que já não amortiza isso, zera tudo e começa a cobrar daí para frente? Porque aí vai entrar alguma coisa, vai dar para você trabalhar, vai ter um fôlego na cidade. Porque a gente sempre trabalha nesse zero negativo na cidade. Aí você cobra a instituição, eles dizem, olha, a gente não tem verba em caixa, não dá para se desenvolver, tem uma subprefeitura que é manca na área continental, né, com muita gente que é fantasma ali, que não aparece para nada. A gente encontra muita deficiência nessa interligação entre a área insular e a área continental. E eu acredito que precisa criar, né, uma ponta de lança entre as duas cidades. Parece que a ponte nos separa. E somos uma cidade só, né? A mesma coisa é o Japuí, virou a Ilha da Fantasia. Aquele setor lá parece que não faz parte de São Vicente. Pois é. E é uma cidade só. Como uma parte pode desenvolver e a outra ficar atrasada? É uma cidade Né? complexa, né? Aí eu proponho até o prefeito, pelo menos, sei lá, a cada 6 meses, assumir a subprefeitura e de lá despachar da subprefeitura por uns 2, 3, 4 meses, o prefeito despachar ali, porque ele vai estar diante dos problemas do município e ele vai saber o que é, na verdade, o que está acontecendo naquela parte. O que acontece? A cidade de São Vicente cresceu, mas cidade histórica ao mesmo tempo populosa, né? Sim. E o que acontece, na minha opinião? São mais de 400 mil pessoas. Bastante gente. Voltante, eu calculo uns 300 mil votantes, mais ou menos. Mas só que é uma cidade que nós temos muitos jovens, e os jovens estão desempregados. E a área portuária vindo para cá, a tal de poligonal, estão negociando para ir lá para os parques da bandeira, né? Então vai trazer emprego para os jovens. Mauro, eu vou aproveitar o gancho. Fica à vontade. Me pediram aqui para falar sobre meus projetos sociais. Eu já Isso. entrei na demanda aí, na pauta da Ia te enchente. cobrar de novo. Isso. Para finalizar aqui, né? Tá. Sobre... a realidade é essa, Mauro. O pessoal, a população está cansada dessas promessas, sabe? Sempre a mesma ladainha, o pessoal vem, 4 anos. Mesmo cenário, né? Mesmo cenário de sempre, né? Sempre o mesmo cenário. Essa é a realidade. A gente tem um prefeito aí que tem se esforçado aí, não estou puxando a sardinha do prefeito, Certo. mas tem feito algo aí e esse problema da enchente aí é complicado. Já há anos já vem se estendendo. Sobre ali o jockey que eu tive outro dia ali, o jockey foi feito ali. Uma maré encheu, alaga tudo, não precisa nem chover. Essa é a realidade. Já Porque vem muito tempo foi assim, feito, né? as maneiras que foi colocado muitos anos atrás, ela não suporta hoje, ela não suporta. Aquilo ali... Marcelo, você conhece o Jockey Club, filho? Conheço, filho, conheço. Então você sim. sabe que lá o Jockey está desativado. Certo. Tá certo? Você tem uma grande O estrutura, bairro. imensa estrutura,
que já que está desativado, por que não fazer um piscinão lá e não resolver o problema da enchente? Não, porque aquilo ali é o seguinte, ali não é assim que se resolve também, não é assim, aquilo ali é particular, é feito todo um processo, né? A gente está falando aqui de uma questão que já se estende há anos, né? Não é assim também. A gente tem que fazer um planejamento. O que foi feito ali? Não só no Jockey, eu vou estender um pouco mais para Santos também, vou estender ali para o Rádio Clube também. Conheço. Então foi feito muito aterro ali, sem nenhuma fiscalização. Foi aterrando o manguezal e água não E tem aí foi feito, como colocando manilhas escoar. que não suportavam hoje, a população aumentou. Uma hiperpopulação sem planejamento. Tem que ser feito um planejamento, ali que dali tem que ser refeito. É um trabalho para esse prefeito atual, se possível, não sei, né? A gente não está aqui fazendo propaganda para ninguém. Mas um prefeito que estiver na gestão, o administrador que estiver, ele vai ter muita dor de cabeça. Tá? Ele vai precisar muito da ajuda do governo estadual até federal. Com certeza. Né? Então é uma demanda muito complexa. Essa é a realidade da nossa cidade. Uma então cidade enorme, mesmo tempo mal organizada. A maré encheu, já era, não tem jeito. Então a gente passo a passo, passo de formiguinha e com projetos, arquiteto, drone, porque há vários braços ali, tinha no Jockey, Rádio Clube, e que esses braços foram, com o tempo, foi jogado a aterro ali, foi sendo até então entupido, vamos falar assim. Tá. Foi aterrado de forma assim, desordenada. E então hoje a gente tem esse problema aí, a gente tem que resolver. É uma ilha, né? A gente não tem que só criticar, a gente tem que procurar uma solução. A população cresceu e não tem espaço para água escoar. Então, mas assim, o avanço das casas, ou no caso até do acionamento que são colocados nos canais para que as pessoas possam colocar suas palafitas e crescer, é uma questão habitacional. Aonde estão os projetos da cidade de habitação? Isso. Né? Aonde estão os predinhos? Aonde estão a Secretaria de Habitação para trabalhar em cima disso? Né? Para poder remover essas pessoas desses lugares de risco, mas dar dignidade a essas pessoas dentro da cidade. Porque assim, na verdade, a gente está colocando alguns pontos dentro da cidade de alagamento, mas mais de 50% da cidade hoje fica embaixo d'água. Então não é um problema de um bairro, de dois bairros. Não, São Vicente vive debaixo d'água, né? São mais de 50% dos bairros. E o que é mais atingido é justamente os bairros periféricos, porque você tem o avanço no centro, né? E você tem um retrocesso nos bairros. Existem ruas dentro da área insular ainda que não tem asfalto. E existem ruas no centro da cidade que já foram asfaltadas 10 vezes. Arranca asfalto e coloca asfalto. Aí eu não consigo ver que tem que ter... ninguém se manifestar no sentido do quê? Peço licença aqui, peço a palavra aqui. É por isso que tem que ter vereadores capacitados para ajudar o prefeito também a tocar essa cidade, porque é um problema que se estende há muitos anos também, entendeu? Não é resolvido da noite para o dia, tem que ser feito um planejamento. Mas aí no caso, eu acredito que o vereador ele tem que ter independência. A partir do momento que o vereador está no bolso do prefeito, as coisas elas não vão funcionar. Tem vereador que não sabe nem qual é a sua função, bispo. Mas aí que está. Que ele é um a gente precisa trazer um esclarecimento à sociedade. Por exemplo, o senhor é evangélico? Há quanto tempo o senhor é evangélico? Então, acho que desde da barriga da minha mãe. O senhor sabe onde fica a Praça da Bíblia? O senhor sabe? Eu sei que foi... Na Antônio Emerick. O senhor não sabia, era na Antônio Emerick. Ali na subida da Antônio Emerick, tinha uma banca de jornal cheia de prancha de surf. Inclusive foi o prefeito que fez recentemente, não é isso? O senhor sabe? Não, ela foi removida ali. Ali era a Praça da Bíblia que ficou desativada. Era terra de ninguém. Certo. Né? E aí foi removida hoje para um outro local. Colocaram onde? No término da Capitão Moraguiar, em frente ao Corpo de Bombeiro, para quem vai para Ponte Pence, naquela via estreita, que antigamente tinha uma boate ali, tá? É um paredão de rocha. Colocaram uma Praça da Bíblia ali naquele paredão de rocha. E aí eu pergunto para você, onde vai se estacionar um carro? Porque a rua é estreita. Aonde uma pessoa de idade vai se localizar? Por exemplo, as pessoas que moram no Jockey, que moram no Fátima, que moram no Jardim Guaçu, mas eu pergunto, elas vão chegar lá. Eu pergunto para o senhor, a antiga praça estava funcionando? A antiga praça ela estava desativada e ninguém sabia nem que existia. Tinha evento lá? Então mas eu estou dizendo para o senhor, o que falta? Não adianta a gente ter representantes que ficam emudecidos.
Certo. Por exemplo, esse é um nicho evangélico. Certo. A gente viu, por exemplo, o povo evangélico na frente do quartel, a gente viu o povo evangélico indo para Paulista tentar resolver o problema de São Paulo. E o problema de São Vicente, eles ficam emudecidos. As pessoas muitas vezes desconhecem o problema que o nicho evangélico, que essa igreja emudecida, que essa igreja pequena das comunidades, elas sofrem. Aí nós não temos, por exemplo, eu tenho um jovem evangélico. Para onde eu vou estar mandando? Porque o jovem evangélico ele não vai para boate. O jovem evangélico ele não vai para barzinho. O jovem evangélico tem que estar dentro da igreja, bispo, com todo respeito. O jovem evangélico é um cidadão que paga os seus impostos e que ele tem os mesmos direitos. Por exemplo, na encenação, que é o aniversário da cidade, que o senhor deve conhecer muito bem, por exemplo, é feito um mega evento para encenação. Só que a encenação, ela atinge uma parte da sociedade. Certo. O crente, ele não vai para a encenação. Né? E aí eu pergunto para o senhor... Mas por quê? Proibido, bispo? Não, porque ele se sente bem. Existem pessoas que mas são é uma mais coisa bonita, arcaicas descobrimento do Brasil. Não, sim, mas tem pessoas que são mais arcaicas na sua fé, e aí eu respeito o dogma de cada igreja. Bispo. E eu acredito, só para me concluir, eu acredito que deveria ser feito anexo, né? Por exemplo, são 7 dias esse evento na praça. Por que não pega um dia, e traz uma Cassiane, traz um Fernandinho, traz uma Fernanda Brum, traz um pregador, coloca lá e diz, olha, nós estamos prestigiando o povo evangélico. Por quê? Eu vou te dar razão. Porque quando a gente vai na encenação, olha lá, o primeiro símbolo que desce das caravelas é a cruz vazia. É o primeiro marco que é colocado em terra. Significa, o evangelho chegou primeiro. Se o evangelho chegou primeiro, cadê a honra do evangelho? Cadê a honra do povo de Deus? A gente está num retrocesso porque nós temos representantes emudecidos que estão ali como boneco de Olinda. Não faz nada e vive sorrindo. A gente precisa de gente que realmente fale e que não esteja preso a boco do prefeito. Legal. Legal. Deus lhe dotou de uma capacidade para que você pudesse alcançar e ser útil a esses pastores de âmbito periférico, que é oriundo da onde nós vivenciamos, né? Do nosso passado, do nosso regresso. E hoje, Deus lhe dotou de uma capacidade para que, através deste conhecimento que Deus lhe proporcionou, a gente pudesse estar cooperando e sarando feridas do emocional, e hoje, no ato mais preventivo da palavra, porque no nosso âmbito, no nosso mundo evangélico, as pessoas elas esperam sempre a queda para depois justificar ou apontar. Sim. Mas, na verdade, Deus te deu uma ferramenta preventiva. Né? Eu creio que agora a gente está falando para um sem número de pessoas e, com certeza, essa informação há de chegar sobre o coração de muitos pastores e louvado seja Deus, porque Deus também te deu uma porta de entrada a muitas igrejas periféricas. Né? Então, com essa ferramenta, a gente poder, de certa forma, cooperar, ajudar esses pastores, né, que, de certa forma, lhe foi furtada a informação. Né? Essa informação ela deveria ser muito mais abrangente, muito mais expansiva, mas ela fica muito restrita, muito limitada. E hoje, Deus lhe dotou dessa capacidade e, de repente, para a gente estender mãos, né, e não apontar dedos. Eu acho que essa é a grande sacada da igreja, né? Cristo ele não apontava dedo, ele estendia a mão. Sim. E hoje a igreja, ela aponta dedo, né? Sim. E não estende a mão. Então, como é para o Senhor hoje ter ciência que também o Senhor é alvo de muitas flechas, né? Que a partir do momento que Deus lhe dotou dessa capacidade, o que é alegria para uns é desconforto para outros, né? Bastante. Pelo fato de, poxa, porque ele e não eu. Sim. Né? Então, acredito que o senhor deva orbitar muito ao redor disso, mas como o senhor lida com essas coisas? Né? Porque eu acredito que é uma ferramenta muito pesada, e a responsabilidade muito grande de ter que falar para pessoas e saber que Deus lhe deu uma ferramenta que não é comum. Sim. A princípio, quando
tudo começou nessa parte profissional, de fato, eu senti e percebi um grande desconforto em pessoas onde achávamos que iríamos se perder. Em seguida, resumidamente, essas pessoas se tornaram os nossos pacientes de tratamento, aonde tudo aquilo que chegou aos meus ouvidos, o que eles pensavam sobre mim, estava muito mais falando sobre eles do que de mim mesmo, estava dentro da anamnese deles, no padrão sistêmico, dentro da própria análise, né, que nós fazemos em 3 fatores, que é mapeamento cruzado, o nome da informação. Fase infantil, traumática e o padrão sistêmico familiar, onde tudo a criança desenvolve pela sua fase infantil e constrói para sua sobrevivência, que é a arte de fazer pelo que aprendi inconscientemente. Nós não temos os olhos como um carro tem os retrovisores para perceber de onde nós estamos trazendo o nosso comportamento. Mas quando um profissional constrói uma análise muito profunda, precisa, ele tem olhos periciais, né, para perceber a questão da questão anamnética, as informações que estão entregando, e também o mapeamento cruzado, que é a base de consultar a pessoa, sem a pessoa sequer está percebendo, a gente percebe que a pessoa está falando de si mesmo. Então, ao longo do tempo, a gente foi dando conhecimento da psique dentro da palavra. A gente nunca subiu no altar para falar de cura emocional sem falar da Bíblia. Sempre foi a Bíblia, mas os poucos desconfortos, né, que a gente teve muita aceitação, mas os poucos desconfortos falavam mais sobre eles do que de fato sobre o que eles estavam falando. E nós ali, chegamos ali um dia, vou contar um caso aqui, que o tenente deve saber isso aqui. Eu cheguei na igreja, desci do carro e estou entrando. E tinha uma pessoa também da profissão militar na porta da igreja, e ali tinha uma necessidade sobre um parente daquela pessoa, uma necessidade muito grave, né? E ali eu falei, olha, eu posso dar atenção, será um prazer, né? E tudo. Eu vi um pouco do caso e entrei. Em seguida, outros cultos vieram e a pessoa começou a levar essa pessoa para os cultos. E a informação, pela Sagrada Escritura, com base da psique, obviamente, fazendo a abertura de leque do conhecimento psique, foi abrindo e a pessoa foi reprogramando, foi curando, foi rompendo o cárcere da depressão, ali dentro de uma igreja, pela estrutura da palavra, e se batizou, cresceu, enfim, foi liberto. Assim como outros, nesse caso, muitos outros casos também se acontecerem. Então, lidar com essa situação, para mim, foi muito a base de resultado. Ou seja, eu vi os resultados acontecendo, lembrei de quem veio o comissionamento e me mantive em paz em Cristo. E hoje, graças a Deus, a aceitabilidade das pessoas é bem mais aberto hoje. Eu acho que a nível municipal, não só da cidade de São Vicente, como Guarujá, como o litoral paulista, né? Eu acho que por se tratar de cidades, de certa forma, opressoras, né? A gente, quando sobe a serra, você percebe que até o seu estado físico muda. Sim. Né? O âmbito espiritual, ele se transforma. Então, aqui, a Baixada Santista ela é muito opressora. Eu acredito que essa ferramenta deveria ser aberta a possibilidades, eu não sei se há possibilidades disso, mas acredito que deva haver, de uma mentoria coletiva, sabe? De ser aberto, os prefeitos das cidades do litoral, abrir possibilidades para que a gente tratasse a raiz, tratasse com os jovens nas escolas, de uma forma, sabe, organizada, mas eles tentassem agrupar ali e, de repente, até numa forma de palestra, ser dado essas informações, algumas coisas pontuais ali, para poder ajudar essa juventude que ora se forma. Porque hoje nós temos essa dinâmica, né, até pela rede social, hoje fica tudo mais acessível, tanto as informações positivas como as traumáticas, né? Então, hoje, outrora a gente não tinha esse tipo de informação. Sim. Né? Eu lembro que a gente pegava a Bíblia, levava uma semana para achar um versículo, Sim. né? Então a gente ali pesquisava, se dava conta de outros versículos e tal. Hoje as coisas são muito mais dinâmicas, né? Então elas se tornam muito mais vivas em nós, né? Antigamente acontecia um problema aqui, a gente ia saber depois de 2 semanas, né? Hoje não, aconteceu um problema, alguém já liga, já avisa e a sua mente já começa a trabalhar. Então a mente não descansa, né? E eu acho que por conta também desse cansaço emocional e mental, e até voltando ao aspecto da nossa fé, da igreja, a igreja ela começou a gerar um espírito competidor, né? Porque a internet não fala a realidade, né? As pessoas mostram ou tentam expressar sempre o melhor, né?
e aquilo gera um espírito competidor, e uma compete com a outra, e as pessoas acabam se sufocando, e a mente não descansa, porque você sempre tem que buscar uma sacada, uma coisa diferente para impressionar, né? Verdade. E hoje a gente vê que tem muitas pessoas sofrendo. Então, eu acho que esse tipo de ferramenta deveria ser utilizado, né, tanto pelo município como as igrejas, deveriam ser abertas as portas, né, nesse aspecto. Não espiritualizar demais as coisas, como a gente disse a princípio, né, porque nem tudo é demônio. Sim. Né, mas trazer algumas coisas para a racionalidade, para a gente poder pontuar e demonstrar para as pessoas que é possível reajustes, né, reiniciar, um reset, né? Reset. Você resetar ali e a pessoa ter uma vida transformada, mais feliz, né? Como Jesus disse, vida e vida com abundância, né? Não Sim, sobreviver, porque as pessoas fingem viver, né? Então elas fingem dizer a verdade, a gente finge que acredita e vai levando, né? Mas de fato viver, né? Expressar isso nos olhos, na emoção, né? Viver de fato. Então, eu queria saber se alguém já fez uma proposta como essa, algum prefeito, alguém já te procurou nesse sentido. Empresas, né? A gente palestra sobre empresas, tem pessoas, hoje mesmo, confirmei com uma diretora de escola para a gente trabalhar com idade ali até os 15 anos. Por que 15 anos? Eu só atendo crianças depois dos 6 anos, né? Decidi sobre isso por um estudo neurocientífico. Nós temos uma peça cerebral chamada hipocampo. Essa peça cerebral, ela tem a função de guardar e arquivar as informações de curtas e longas memórias. Todas as informações que antecedem os 4 anos de idade, quando essa peça hipocampo não está formada, ela fica descarregada sobre memória de impacto traumático dentro do sistema nervoso central, simpático e parasimpático. São sistemas que oscilam pelo dia e pela noite. É por isso que tem pessoas que você vai trabalhar a base do medo deles, que é a questão da ansiedade é a base do medo, e você vai pesquisar e você não encontra dentro do padrão sistêmico, no convívio da infância entre os pais, dentro de uma casa feliz ou tóxica. Você não entende dentro das funções traumáticas em que o consciente entrega e a pessoa pode te relatar, que você vai ter que entrar. Você vai ter que entrar dentro da hipogenética, buscar na pessoa aquilo que está baseado no esconderijo celular, informações guardadas dentro do inconsciente. Então nós temos que ter esse conceito de entender que as pessoas, de fato, elas são portadoras de traumas, mas nem tudo está diante dos olhos daquilo que nós queremos enxergar, que é a visão lógica de todo caso. Todo trauma tem a cura do seu lado. Não. Todo trauma, talvez, ele está explodindo agora, mas ele vem de uma origem como um casulo, né? Explode o trauma aqui, mas está vindo de origem que antecede. Então, a gente tem que ter um olhar clínico para buscar de uma informação profunda. Então, hoje eu atendi um grande empresário de Santos, né? Também, saindo da questão da escola, atendi um grande empresário de Santos, que ele passou por uma crise muito grande, gastava muito dinheiro, na base de quase 20 mil, mais ou menos, aproximadamente, e sempre com bebida, agressividade, e esse foi o que estava descrito lá na amnésia dele. Ele falou: doutor, cara, eu quero resolver. Eu sou um cara conhecido na cidade, sabe? A minha empresa, uma empresa grande, não vou citar nada parecido do ramo, né? Apresentar o business para não dar informação direta de quem é. Mas ele passou por mim, e quando eu fui analisar, estava dentro do inconsciente dele. Eu tive que fazer uma imersão, que não é regressão, deixa bem claro isso aí. Uma imersão que a gente associa tudo, encontra tudo, a pessoa está consciente, fala, ouve, escuta, mas a gente tem a técnica cognitiva para fazer a abertura do inconsciente da pessoa. Porque o cérebro, o Bispo Eduardo, eu sempre falo para as pessoas que o cérebro é como um painel. Se o senhor chegar numa porta que tem a fechadura eletrônica e os digitais ali, se o senhor digitar uma sem errado, ela não vai abrir. Então, o cérebro, ele tem uma língua cognitiva que, quando nós conhecemos a parte neural, descobrimos e aplicamos o fundamento da possível PNL conhecida, que é o código central do cérebro, onde nós estudamos, repetimos e conhecemos as suas maneiras de gravar e reprogramar também. Então, eu fiz uma reprogramação nele. Nessa reprogramação deu bom. Uma pessoa adulta, que eu sempre trabalho com 10 sessões, ele fez um pacote de 10, mas em 5 sessões zerou. Terminamos uma manutenção do restante das 5 sessões, acabou. Onde eu estava depois? Dentro da empresa desse homem. Concernente a isso, os funcionários deles começaram a trazer para eles, depois das palestras, os traumas, quando nós facilitamos a informação. Eu tratei de um funcionário dele, que o rapaz era reprimido, não tinha comunicação aberto, uma pessoa calada, traumática e sempre fechado, uma vida muito difícil com o pai e com a mãe. E esse rapaz veio para uma sessão. Em uma sessão, esse rapaz, ele virou um cara extraordinário na empresa.
Então, o que que faz isso acontecer? Tanto de uma sessão quanto para 5, neuroplasticidade. Cada pessoa, cada um de nós temos uma maneira de trocar informação sobre aquilo que nós temos por genética. Não escolhemos ser assim, mas sistemicamente a nossa genética desenvolveu essa função. Tudo isso tem os seus percursos também de ajuste dentro do período de crescimento, desde o útero, que é o estado dos 5 traços de caráter, né, que é o esquizoide, a esternização, que vai os 4 passos que favorece ao crescimento dos 5 traços de caráter, que é útero, vem como esquizoide, depois oralidade, psicopata, masoquista e rígido. Então, essas formações vão colocando a capacidade na pessoa de lidar com situações. Isso tem muitas pessoas, né, de empresas nos chamado para dar palestras, escolas, e temos sim, até o Tenente Alves, ele acompanha um pouquinho o nosso projeto, temos um projeto muito grande, né, Tenente? E se Deus nos ajudar a estabelecer isso sobre a cidade, até conversamos sobre isso, é uma coisa que vai ser como Cristo, desejado entre as nações. É uma coisa que vão pedir para estarmos lá, não é nós que queremos entrar naquela cidade, aquele município. É um projeto muito poderoso, né? Em outro tempo a gente conversa no particular sobre esse projeto. Então a nossa vontade, né, a minha mentalidade nessa área da psique é estabelecer um laboratório da mente, onde nós podemos coligar tudo, porque terapia associa corpo, alma e espírito. Então, por exemplo, uma massoterapia, se a pessoa for boa de conectar a sua mão no lugar certo da musculatura rígida, onde tem as grandes rigidez emocionais, pode ter certeza. Se encostar direito naquela localidade, a pessoa vai chorar, porque são os reprimimentos emocionais. Como a primeira pergunta do senhor, o nosso hábito religioso de prender emoção e agora essa contramão de soltar. O que nós temos que entender? Primeira coisa, o soltar não é o segredo é o que está antes do soltar, que é o sentir. E se a gente parar para pensar, sentir é o fundamento, porque nós temos uma regeneratividade que faz parte da estrutura física e anatômica. Se o senhor tem um percurso de sucesso, sabe o teu sonho? Tá para acontecer? Sim, então vai ser 7 da manhã, amanhã, até às 8 da noite. Só que hoje à noite, eu, o senhor, o pastor César e todos os pastores amigos daqui da cidade, fomos num society, fomos brincar de bola. E o senhor, como bom jogador, sem querer, machucou o dedão, né? Confronto de jogo. Seu dedão tá machucado, só que o senhor tem um compromisso às 7 da manhã. Você deitou para dormir às 22. A pergunta é, qual a sua prioridade humana? Tira a religião. O dia que se vem, pela responsabilidade que lhe cabe e a tão esperada vitória que o senhor tem para alcançar, ou o dedo que está machucado? Natural. A gente lança para frente. Né? A vitória. O senhor percebe que nós temos um mecanismo de esconder a dor e nunca colocar ela como primeiro plano? Quando nascemos do útero da mãe, seja o parto forceps, o parto normal, que forceps não tem mais, mas o parto também cesariano, que o cesariano ele traz o sofrimento psicológico, o parto normal ele traz o físico e o psicológico, e então a mãe ela transfere todo aquele sentimento traumático de dor para a criança. Ali está o primeiro momento do trauma, isso aqui é importante. É ali que nós ganhamos o trauma da dor. Segundo o trauma da dor, quando a criança é retirada do útero, corta o cordão, ele entende que está no útero e tem que dar o tapinha para ele acordar. Ele funcionar o motor pulmonar através de uma mecânica natural, agora sem mais o auxílio do cordão umbilical para respiração vindo da sua própria mãe. Quando ele vai respirar pelo pulmão, ele vai respirar de uma maneira mecânica normal, onde ele vai se dilatar o pulmão e sente a dor. Então, segundo o trauma da dor. A nossa natureza já vem do nascimento com trauma de dor. Seja ele moral, seja ele físico, seja ele em respeito à sua dignidade foi ferida, é um sentimento de dor. Você entende dor sobre isso, então você vai associar isso como um lugar onde eu tenho que esconder. Então é muito natural a gente não querer colocar de frente aquilo que nós queremos tratar. Mas eu vou lhe provar para o senhor que a Bíblia, não querendo mudar a sua ênfase, que ela é cristocêntrica, que a fonte de tudo da palavra é Cristo, observa no Antigo Testamento como uma das muitas vezes que Israel cometeu diversas situações, e uma das quais eu destaco é a serpente picou o povo. Quando a serpente picou o povo, eles estão envenenados. Deus dá ordem para o líder que está naquele momento colher todos os materiais que o povo tem de correntes, pendentes e faz uma serpente de metal. Lembra da nossa lógica que nós corremos no medo? Lembra do trauma que nós corremos no medo? É muito natural. Se uma serpente picar o senhor não quer chegar perto da serpente. É a nossa natureza, não é nem questão de ser muito homem ou pouco homem, é a nossa natureza. Só que Cristo, sabendo da nossa natureza e sabia que aquele povo tão cedo não queria chegar perto de serpente, qual foi a ordem dele? Chega perto da serpente. Olha para ela. E o texto diz que o veneno que estava dentro daquelas pessoas foi embora, sumiu. Não teve mais êxito sobre aquilo. Aí Sim.
durante muito tempo, as pessoas elas colocaram isso até com um senso de idolatria. Sim. Só que, na verdade, o que Deus queria é que o povo confrontasse aquilo que lhe causava medo. Sim. Né? Mas, durante muito tempo, pela falta de informação, pela falta da exegese da palavra, do se aplicar na palavra, muitos argumentos foram distorcidos. E, na verdade, aquilo que deveria ser curativo se tornou trauma, né? Porque você vê que o próprio veneno da serpente se torna remédio, né? Sim. Tanto é que aí no Instituto do Butantan, né, de lá é que faz as vacinas, né, para muitas enfermidades. Então, você vê que o veneno não tem a necessidade de matar, ele pode ser curativo. Então, quando Deus mandou fazer ali a serpente de bronze, não era para o povo idolatrar, mas para o povo confrontar os seus medos. Por quê? Porque Deus não quer um povo com medo, né? Porque depois dali surgiria grandes batalhas e o povo estava saindo de um momento de escravidão para um momento de liberdade. E como escravo, eles tinham vários traumas mentais, né? E aí entra numa pergunta que eu queria até fazer para você, como abrir estas portas que horas são fechadas na mente. As pessoas bloqueiam muitas informações mentais e dentro de cada porta tem um trauma, tem um medo, tem uma situação, e como ir abrindo, né? Eu acredito que Deus lhe concedeu uma chave mestra. Sim. Que você vai abrindo portas e compartilhando segredos. Eu não sei se o senhor já vivenciou isso, alguma das pessoas que estão aqui com a gente já passou por essa realidade. Quando você toma um banho gostoso, come algo gostoso, bebe algo gostoso, você está plenamente satisfeito. Dinheiro guardado, conta paga, você está bem. Deita no sofá, deita numa cama. O volume mais alto que tem que estar naquele ambiente é o silêncio. Se puder te acompanhar uma frequência, que seja um fundo musical bem relaxante para associar a entrega dos seus pensamentos. Descansa. Zera a tua mente, não indica pelo seu cérebro o que é que você quer pensar, mas deixa o cérebro pensar por você. Sabe onde ele vai te levar? Onde você não quer ir. Ele vai fazer você sentir o que você não quer sentir. Ele vai fazer você lembrar do que você não quer lembrar. É por isso que, normalmente, as pessoas, quando entram dentro de uma análise de anamnese, eu sempre falo para as pessoas, conta para mim a sua vida de 0 a 12. Conta para mim, não determinei o quê, ok? Que é uma tal conhecida pergunta aberta. Conta para mim, né? Uma proposta aberta, conta para mim a sua vida de 0 a 12 anos. Através do que você me conta, eu percebo como que você pensa, como que você sente, como que você entende. Isso me constrói compreensão pelo seu estilo de vida. Tive muitos colegas da bancada evangélica que tentaram dificultar o avançar do projeto. É bem verdade, não posso ser aqui também, vamos dizer, mentir para vocês. Mas eu tive alguns bons exemplos dentro da bancada evangélica. E eu cito o nome dela porque ela é muito minha amiga querida. E mais do que tudo também, não só minha parceira, mas me ajudou na aprovação. Foi corajosa e vocês devem conhecê-la. Porque ela tem um irmão muito famoso nacionalmente, que é a deputada Edna Macedo, irmã nada mais nada menos do que o Edir Macedo, bispo, presidente da Universal, da Igreja Universal, uma das igrejas mais fortes. Fundador também do Partido Republicano. Olha só, um grande braço lá. E eu tive o voto dela favorável, porque ela falou, Caio, eu conheço, dentro da igreja tem alguns colegas, filhos de irmãs minhas, que estão passando por uma dificuldade dessa e estão buscando já cannabis medicinal. Então, eu vou votar a favor de você. Eu não sei se chegou para você esse vídeo, né? Cerca de uma semana depois do término do pleito nacional, o Edir Macedo veio a público, né? Ali congratular o presidente Lula e realmente ele fez ali um discurso moderador, né? Inclusive ele disse, olha, eu tinha minha preferência, mas Deus escolheu, né? E a gente tem que ali aceitar as escolhas, né? Foi na urna, a escolha é soberana, então vamos lutar. E logo após essa manifestação, eu digo isso por conta da força, né? Da expressão que o bispo Edir Macedo tem. Muito. A Madureira também migrou e outros, né? Grandes aliás, igrejas. Os Republicanos hoje faz parte do governo, né? Com o presidente Lula e tal, tem um ministério, etc. Que, inclusive, me parece que eles ficaram com o ministério que era do seu pai, que né? Foi do Márcio França, isso aí. Mas no início foi ali feita uma costura, uma costura para poder atrair os republicanos.
Mas é isso, eu acho que assim, eu dei o nome aqui da deputada Edna Macedo, porque ela é minha colega, os votos são públicos, né? Então não dá para você votar e não falar como você votou. Mas a deputada Edna Macedo votou favorável ao meu projeto, me ajudou. Não foi fácil aprová-lo, é bem verdade. Mas eu acho que valeu a pena a minha insistência e principalmente, assim, valeu a pena quando eu vejo que a gente vai conseguir ajudar tantas e tantas famílias que não tinham acesso a esses produtos, agora poderão ter Mas acesso. eu percebo que essas causas sociais, elas são muito implícitas em você, né? Eu vejo que você, por exemplo, trabalhou junto com o pessoal do Gala, da Praia Grande, né, da Sim, adoção. sim. Eu vejo que você está sempre orbitando, sempre envolvido nessas causas sociais. Eu queria que você também falasse um pouco do Gala. Eu sou coordenador, Bispo, da Frente Parlamentar de Apoio à Adoção, aqui no estado de São Paulo. Eu faço um trabalho muito sério com o serviço de acolhimento, né? São jovens que estão aguardando para serem adotados ou voltarem à sua família biológica. E dentro desse trabalho eu conheci muitos grupos de apoio à adoção. Que são grupos de apoio? São pessoas voluntárias que ajudam na preparação de famílias que querem adotar. Porque a adoção é um processo que merece todo um cuidado, né? Cuidado, claro, com a criança principalmente, mas também com as famílias que pretendem fazer adoção, porque é uma mudança de vida, né? Assim como quando um filho vem para a gente, muda a nossa vida toda, a adoção não é diferente. O filho vem não é um filho, eu digo, com tudo pronto. Você precisa formá-lo e tal. Então é um processo que a gente vive. E aí o Gala aqui da Praia Grande é um dos grupos mais organizados do estado. Além de tudo, né? Aí tem uma questão ali familiar, de amizade, porque a minha mãe tem uma escola na Praia Grande há mais de 40 anos já. E eles se reúnem dentro da escola da minha mãe lá, há muitos anos já. Então a gente empresta lá a escola para eles poderem se reunir e fazerem as reuniões, as palestras, as capacitações, né? Então, eu tenho aí eu apresento projetos de lei com frequência ligados à temática da adoção. A gente ajuda serviços de acolhimento, né, que são os antigos abrigos, eu acho que é assim que chamavam, né, os abrigos. Aqui em São Vicente a gente tem alguns serviços que eu gosto muito desse tipo de serviço, que é ali na Casa Crescer e Brilhar, não sei se vocês conhecem, lá no Jockey Club. No Jockey Club, né? E tem também o LAN, que é o Lar de Amparo aos meninos e meninas, né? Na Náutica 3, não é Na isso? Náutica, isso aí. Então tem esses dois serviços, salvo engano, aqui na cidade. Eu não sei se tem algo institucional da prefeitura, mas eu acho que a prefeitura tem um convênio com essas duas entidades. E, assim, eu, com frequência, tento ajudá-los, faço algumas visitas, sempre que faço algum torneio de alguma coisa e recebo doações, é para lá que a gente faz a doação. É porque a gente percebe que é um trabalho muito complexo. Complexo demais. E difícil, porque geralmente as pessoas, quando buscam a questão da adoção, as pessoas vislumbram, né, crianças recém-nascidas, até 1 a 2 anos de idade, né? E a gente sabe que tem ali meninos de 10, 11, 12 e daí por diante. E essas pessoas, às vezes, elas não ficam nessa rede de apoio, né? As pessoas ficam meio preocupadas, então existe todo um estereótipo que as pessoas criam, né? Todo Exato. Um fantasma mental, e é importante quando alguém se levanta uma bandeira pró esta causa, porque a gente imagina, né, as dificuldades que essas crianças, que de certa forma se sentem rejeitadas pela sociedade, exatamente, né, elas travam. Não tenha dúvida que é uma tarefa árdua. Eu sou assim, um defensor aí dos serviços de acolhimento. É claro que a gente gostaria que eles não existissem, porque se eles não existissem era porque as crianças estavam com as suas famílias de origem, famílias biológicas, mas a vida não é assim, né? Infelizmente, para algumas crianças, a vida realmente é mais dura e a gente tem que tentar fazer com que isso seja minimizado dentro do que é possível. Então, realmente merecem toda a nossa atenção. Eu falei aqui das de São Vicente, mas hoje, se eu não me engano, a última vez que eu vi a fila da adoção aqui no Brasil, tinham mais de 5.000 crianças que aguardavam para serem adotadas. E aí essa conta que as pessoas não compreendem, né? Tem mais de 7.000 famílias que estão cadastradas para
habilitadas para adotar as crianças. E aí, mas, poxa, peraí, se tem mais famílias querendo adotar, por que tem tantas crianças? Por que não faz tudo acontecer ao mesmo tempo, né? E aí você zera essa fila. E aí você vai entender o porquê, e o bispo falou um pouco já disso, assim. Normalmente, as famílias que pretendem fazer adoção, elas também preferem, por diversos motivos, e a gente não está aqui para julgar, preferem uma adoção de alguém recém-nascido, ou de alguém até 3 anos. E aí começa, mas poxa, se a criança tem mais de 7 anos, é autista, ou tem alguma síndrome rara, aí tem um irmão, normalmente essas crianças acabam tendo mais dificuldade em serem adotadas. Quando é adolescente, então mais difícil ainda. Então por isso que a gente tem que assim, valorizar, estimular o trabalho dessa turma toda dos grupos de apoio à adoção, do serviço de acolhimento, porque eles fazem um trabalho essencial e a gente tem como fazer com que o processo de adoção seja mais rápido, até tem, mas isso não é só assim, vai lá, você adota esse, porque é um processo, né, Eduardo? Merece ter todo o cuidado, todo o carinho, porque acontece, eu vou falar aqui de um negócio que é muito triste, mas já pensou, você resolve adotar aquela criança e daqui 6 meses você fala o seguinte, poxa, não era isso que eu pensava, não era ela que eu queria e tal. Se para você já é difícil, você imagina o que é para aquela criança que eventualmente está sendo duplamente rejeitada, vamos dizer assim. Então, assim, a prioridade são as crianças e os adolescentes. Então, eu tenho vários projetos que tratam desse grupo que, por vezes, é esquecido na sociedade. Então, eu tenho projetos ligados ao primeiro emprego de adolescentes que não foram adotados. Eu tenho projetos de república para adolescentes que completaram os 18 anos, então tem que sair do serviço de acolhimento e não tem onde morar. Então, eu reservei um percentual através de um projeto de lei no CDHU para contemplar esses jovens. Então, são vários projetos que assim, são muito fortes para mim e que eu acompanho, inclusive no último dia 25 agora de maio, foi o Dia Nacional da Adoção. Tem uma caminhada maravilhosa. Bispo Edward já foi comigo lá no canto do Forte. Isso aí. É lindo. Não, essa é uma pauta muito interessante e, poxa, eu gostaria de ter muito mais tempo para poder conversar a respeito. Eu acho que as cidades elas precisam se juntar, se unir em relação a esta causa. Eu acredito que deveriam ter muito mais fóruns de debate a respeito desse assunto, que é vital, extremamente importante, né? Até para o desenvolvimento da própria cidade. Sem dúvida. Né? Então é muito importante. Mas é bom a gente enaltecer, viu, Edward? A Casa Crescer e Brilhar e o LAN fazem um trabalho muito respeitado aqui. Podemos falar também de Santos, ali na Casa Vó Benedita. Tem muita gente com trabalho incrível, cuidando dessas crianças e adolescentes. E assim, tem que ser vocacionado, porque quando você vai conhecer a história de cada uma das crianças, aí é um processo que muda a sua vida. E para linkar uma coisa com a outra só, né? Sabe que a mãe que me incentivou a tratar de cannabis medicinal foi uma mãe que virou minha amiga hoje, chamada Neide. A Neide mora em Santos. O filho dela, que ela adotou, tem síndrome de West, que evoluiu para síndrome de Lennox-Gastaut. Ou seja, ela adotou ele sabendo das comodidades que ele tinha, né? Das comorbidades. E hoje ele faz uso da cannabis medicinal. Legal. É o Vitor. Tanto que eu falo para ela que a nossa lei estadual tem que chamar Lei Vitor Martins, a lei da cannabis medicinal no SUS, porque foi ela quem me incentivou a poder seguir em frente. E ela se juntou comigo, e aí depois eu fui conhecer, falei, ela adotou o Vitor, e o Vitor tinha todas essas dificuldades, e hoje ela é uma mãe que é referência, assim, fundou uma associação para acolher mães que precisam tratar os seus filhos com cannabis. Então, é assim, né, às vezes você pensa, é difícil fazer um projeto de lei acontecer, então, mas você vê uma mãe que veio até mim, me trouxe a pauta, a gente foi atrás, montou e tal, e hoje se tornou essa percebe grandiosidade. Quão forte é o amor, né? O isso amor aí. transcende barreiras, dificuldades, porque assim, quem ama, luta, né? E essa mãe realmente
demonstrou o amor pela criança, né, pelo estado da criança, e ela busca uma melhora. Você tem filho, não tem, Edward? Tenho 2 Então, e um netinho agora. é o que eu falei, eu também tenho uma filha. Se não tiver lei e eu souber que um medicamento faz bem para minha filha, e minha filha tá convulsionando, eu vou atrás. Mesmo se tiver que infringir a lei, porque nada vai me segurar para fazer o bem pro meu filho. Nesse caso, é uma planta que comprovadamente faz bem, só que é muito cara. Pô, não é justo que o Estado possa proporcionar para essa família a condição de poder ter esse medicamento em casa? Eu não tenho dúvida que é justiça, isso, justiça social, inclusive. Eu acredito. A gente disse há pouco também, a gente fica feliz em saber que, assim, essa proximidade, o nosso apoio, quanto à sua candidatura também, é respaldada nessas suas ações. Obrigado. Porque a gente fala que as ações, elas falam mais do que as palavras, né? Então, você é uma pessoa repleta de ações, né? E que vem orbitando em vários nichos do município, da sociedade, Obrigado, do Estado, buscando aí a melhora pública, de fato, né? Mas, Adir Medeiros, eu queria que você formulasse uma pergunta para o deputado, filho. Tá, vamos lá. Bom, eu venho de uma família de servidores públicos. Meu pai foi servidor público na saúde, minha mãe professora do estado e do município de São Vicente. Então a dialética política, ela surge na minha vida desde muito novo, assim. Eu me lembro, bispo, de estar várias vezes nas manifestações da POSP, por exemplo. Então eu acompanho, Caio, o seu trabalho desde menino, assim, vamos dizer, né? E eu sempre te achei um político atuante. Só que eu tinha a carência, Caio, de você defender uma pauta mais personalista, disruptiva, e ela veio através do cannabis medicinal, que é uma temática muito importante do direito da saúde, e eu queria te parabenizar por isso. Obrigado, cara. Antes de formular, bispo, a minha pergunta, eu vou contar um caos venéreo, um fato venéreo, coisa rápida, vou tomar liberdade aqui. Eu começo a congregar com o bispo, e ele incorpora naquele momento a campanha do Pedro Gouveia, Tá. E eu chego ali na campanha para estar ajudando, a primeira campanha que eu participo, sou adolescente, coisa e tal. E eu vejo o Caio discursando, eu vejo o Pedro discursando, tal, eu ganho gosto pelaquela coisa. E abre, naquele mesmo ano, a eleição para Grêmio Estudantil na minha escola. Aí eu tenho a ideia, vou disputar. Onde você estudava? No Yolanda. Yolanda Conte. Isso. Aí eu peguei, montei a chapa, chamei alguns amigos do 9º ano, amigos do 1º ano e tal. Vamos para as propostas. Aí como proposta eu coloco lá, mesa de ping-pong no intervalo, campanha do agasalho, o interclasse, né, que não tinha muito tempo. Para quem não sabe, o interclasse é aquele futebol que tem entre as salas, a entrega dos troféus e tudo. Só que olhando, bispo, as propostas das outras chapas eram coisas similares, Caio. Eu fiquei pensando, eu preciso de alguma coisa que vai dar diferencie. Exatamente, que vai fazer ver essa eleição. Eu fiquei pensando cá com meus botões, pensei, eu olhei para a quadra, ela estava um pouco destruída, deteriorada, falei, vou reformar a quadra da escola. Aí eu chamei os companheiros de chapa, tudo, vamos reformar a quadra da escola, é isso que vai garantir a eleição e tal. Esse cara falou, tá maluco. Como que tu vai fazer? Fiquem tranquilos. Eu tenho uma proximidade com o deputado estadual Caio França, e eu vou falar com ele. Já jogou aí, essa. joguei essa. Eu vi ele falando lá, aí beleza, aí começou um telefone sem fio, bispo. Começou um telefone sem fio. Aí começaram a passar de sala em sala. Sem eu saber, o deputado estadual Caio França está nos apoiando e vai reformar a quadra da escola. O outro já levou diferente. O deputado estadual Caio França está nos apoiando, vai reformar a quadra da escola e vai reformar a escola. Aí não deu. Aí eu fui chamado na sala da coordenadora. Conceição, meu amor, se você estiver assistindo esse podcast, deixa um comentário para não deixar passar por mentiroso. Muito bom, cara. O Adib é muito bom, cara. Eu tô aqui encantado com ele, cara. Então, aí chegou lá na sala, meu querido, não pode isso, é política partidária, vai dar maior problema. Eu falei, caramba, os caras vão impugnar a chapa. Aí eu, Conceição, isso é intriga da oposição e tal. E a gente vai levando no jogo de cintura ali. No final das contas, a gente conseguiu, né, colocar a candidatura, a gente venceu, conseguiu cumprir a maioria das propostas. A quadra não aconteceu naquele momento, mas era um fato que eu queria dividir com vocês. Então, quando me falam assim, bispo, política, eu respondo, cara, eu sou a favor. A favor de quê? Então, aí começa, isso é política. Dialogar com os diferentes. É isso aí, cara, mas o Adib tem uma capacidade de narrativa que é impressionante, cara. Obrigado. Realmente, poxa, que legal saber que a gente tem jovens assim tão engajados. A gente fez várias reformas de quadras, eu fiz a Margarida Pinho, fizemos o pastor Joaquim Lopes Leão, fizemos apoio para outras escolas estaduais, Martim Afonso, Esmeraldo Tarquínio,
Fizemos, enfim, em outras cidades aqui. Realmente, Yolanda Conte aí ficou na conta, mas eu não vou esquecer agora, cara. Depois dessa tua passagem, e inclusive se isso foi decisivo para vocês ganharem a eleição lá do Grêmio. Foi decisivo. Então, é que já faz um tempo, né? Mas estamos com essa dívida ainda. Vamos ver como é que tá, porque as quadras das escolas estaduais, normalmente, elas são bem deterioradas. Quando não estão deterioradas, elas têm um problema sério, que é a cobertura, né? E aí você fica, ou quando tá muito sol, fica inviável de jogar, ou quando tá chovendo, aí sim se torna, fica impossível. Então, vou levar isso comigo aí, e parabéns pela tua história, cara. E foi bom? Vocês foram bem sucedidos, pelo menos nas outras pautas do Grêmio? Bem sucedidos. Mas então, deputado, a pergunta é a seguinte: nós temos um sentimento das pessoas em relação à política de aversão. Isso não é só no Brasil, isso se alastra por várias partes do globo. Quando você fala política, as pessoas às vezes ficam distantes. Na minha visão, porque nós temos uma alta demanda durante as campanhas de promessas. Durante os mandatos, se entrega-se poucos ou deixa-se a desejar. Então eu queria saber, deputado, como nós podemos fazer para reaproximar as pessoas do processo político, como recuperar a credibilidade da classe política, e uma dica para um jovem que tem o sonho de ocupar os espaços públicos, disputar eleições e, acima de tudo, acredita que a política é uma grande arma de transformação social. Vamos lá, cara. Bom, primeiro que eu concordo, hoje realmente o mundo da política está muito deturpado, e esse é uma mistura, né? Porque, por vezes, o próprio candidato acaba fazendo promessas que são impossíveis de serem cumpridas, e por vezes também o eleitor também acaba pedindo ao candidato coisas que talvez não deveria ser das mais, vamos dizer assim, triviais, né? Ao invés de falar de pautas que são importantes para a sua cidade, para o seu bairro, ou para o mesmo, pensando num cenário mais nacional, para o seu país. Então, eu acho que a gente tem algumas ferramentas que aproximam o eleitor do candidato, do mandatário. Hoje, inegavelmente, as redes sociais, elas acabam trazendo essa possibilidade. Eu converso com pessoas hoje que, por exemplo, sabem quase toda a minha rotina, sendo que eu, por vezes, não as conheço, assim, nominalmente. E as pessoas, te vi lá, tava lá no Maitá, mas eu falei, como é que você... Não, te vi na rede social. As pessoas falam assim, Caio, você não vai parar, você parece estar em campanha, né? Falamos um pouco disso agora há pouco. Então, eu acho que as redes sociais, elas têm uma capacidade de aproximar o eleitor do mandatário muito forte, e isso eu acho que é uma mudança que a internet trouxe. A gente tem que saber usar isso em nosso favor, no sentido de realmente aproximar, prestar contas com mais frequência, de cumprir com aquelas pautas que você defendeu durante a campanha, né? Porque, assim, acho que tudo vai de a maneira como você faz a campanha é a maneira como depois você tem que conduzir o seu mandato. E quem está no mandato não precisa fazer uma grande campanha se fizer um bom mandato. Senhor, boa noite a todos. Assim, eu, né, no caso, que eu não fui criada na igreja, né? Eu me converti depois de adulta. Eu acredito muito que a gente tem que manter as amizades, né? A gente não precisa julgar. E assim, as pessoas, elas... É esse preconceito, né, a gente não pode ter preconceito. Até porque Jesus fala pra gente não julgar ninguém. Mas foi muito difícil para você essa transição, né? Porque, assim, acredito que também surgiu fantasmas na mente, né? Porque, assim, antes a gente tinha uma vida, a gente socializava, a gente, não sei se no seu caso, ia para barzinho, saía com as amigas, né? Tinha uma vida ativa nesse aspecto. E, de repente, você se vê dentro de uma igreja, e do nada levantando a mão para Jesus, indo para os caminhos. É tudo muito novo. E, assim, quando a gente se converte, a princípio, a gente passa a ver uma certa diferença, né? A gente mergulha em Cristo, tudo que a gente mais quer tá na presença, é buscar, é se envolver. E, assim, pelo menos no meu caso, a princípio, eu meio que me fechei um pouco, né? Para o que eu vivia.
Assim, até mesmo quanto a amizades. Mas com o passar do tempo, até também depois que eu e o Abner a gente começou a se conhecer, e eu aprendi, né, que independente de crença, independente da fé, a gente tem que manter o bom convívio com todas as pessoas, né, e manter o bom exemplo também, né, porque a gente tem que saber até onde é o nosso limite, né. Assim, a gente é cristão, a gente pode viver bem, feliz, não precisa, né, viver com essa amargura que o senhor citou, porém, sempre lembrando do limite que é até onde a gente pode ir, né, para não acabar se precipitando. Entendo. No caso, assim, você se viu em algum momento em ter que tomar uma decisão, né, assim, no sentido das próprias amizades, né? Se ao longo desse processo, o fato de você aceitar Jesus, né, eu acredito também que você, na caminhada, adquiriu novos amigos, Sim. mas é possível perder-se alguns, né? Então eu queria saber de você se você perdeu algum amigo pelo fato de você se aproximar da fé. Eu acredito que sim. Eu É. acredito que sim. E é natural. Assim, às vezes não é nem pela nossa parte, mas é pela parte de outra pessoa mesmo. Mas eu acho que faz parte também. Entendeu? Eu acho que faz parte. É natural. Quando a gente escolhe um caminho, não que a gente tenha algum tipo de preconceito, algo do tipo. Eu tenho amigas até hoje de infância que não têm a mesma fé que eu. E assim, e tem uma amiga, inclusive, que fala, amiga, você não tem preconceito. Eu falo, amiga, eu te amo, né? Mas eu também oro por você, entendeu? E eu creio que no momento certo Deus vai te tocar assim como me tocou, né? Eu acho que é isso. Sim, eu acho que é muito bacana esse tipo de posicionamento, porque até a própria palavra fica cognada a isso, né? Não é por força ou por violência, é pelo Sim. Espírito de Deus. Então, assim, às vezes as pessoas querem impor a fé, o sentido da fé, e as pessoas terem que fazer, né? E é muito bacana quando a gente consegue esse linear das coisas e a gente vai deixando as pessoas tomarem as suas decisões no seu momento, né? Você respeitar o momento das Sim. pessoas, eu acho que é muito importante. Porque é muito ruim, né? Às vezes você estar, por exemplo, na igreja, ou seja, em qualquer outro setor, se sentindo na obrigação, né? Sendo forçado a estar, que de repente não é o momento da pessoa. Então, acho que a gente tem que respeitar o momento como evangelho, a gente achar esse bom tom, né? De respeitar o momento para que as pessoas, no seu momento ali, possam tomar a sua decisão, né? E com você, como é que funcionou? O Abner, apesar de desde jovenzinho, né, caminhar, né, ali, eu sei que caminhava sempre com seu pai, né, na juventude ali e tal, depois veio, né, para essa levada da Vinde à Vida, né, começou ali com a gente, ali desenvolveu alguns dons, né, entre eles o dom da música, que eu pensei que você ia trazer o violão, acabei esquecendo também, não trouxemos, tá bom, mas fica para a próxima oportunidade aqui, eu vou botar esses dois para louvar aqui, a gente vai adorar a Deus, vamos fazer um culto aqui, né? Mas, assim, essa fase, principalmente fase escolar, né, Abner? Como é que funcionou para você, na sua fase escolar, você como evangélico? Ali você era bem recebido pelas pessoas, pelos outros jovens. Como é que acontecia com você, né? Principalmente com você, quando você ali estava na escola, com seus amigos. Eu sei que você traz alguns amigos desde a sua infância e que estão com você, está sempre próximo a você. Mas como é isso, né? Você hoje já deixou essa parte de jovem, hoje já é um jovem senhor, né? Já é um jovem senhor. E como é que é manter, né, hoje o relacionamento com Deus, né? O relacionamento familiar, mas assim cultivar também os seus amigos, você ter tempo para distribuir tudo isso, né? Como é que é isso para você, Abner? Tempo hoje em dia é a coisa mais rara que a gente tem, né? Que é trabalho, a vida, a correria do dia a dia. Mas tu comentou da escola, né?
eu sempre fui uma pessoa com esse perfil mais tranquilo, mais... É porque para você chegar na pessoa, em pessoas que não são, né, da igreja, que não tem uma fé cristã, você pode chegar para falar do futebol, pode falar de jogar, brincar na rua, de até de estudar mesmo. Só aí já que a pessoa vê que você é uma pessoa normal, uma pessoa legal, uma pessoa que está interagindo com as coisas, que tem o mesmo assunto. Na época que eu estava começando a aprender violão, eu tenho um amigo meu, Lucas, a gente falava muito de violão, de tocar, de aprender. Só isso quebra, entendeu? Aí a pessoa vê que você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa legal, e com isso, naturalmente, assim, é que servir a Deus eu acho que é mais simples do que a gente imagina, né? Que até as pessoas de fora imaginam, que parece que a gente vai virar um mundo, vai virar a cara para o mundo, né? Mas é a parte mais tranquila. Como eu falei, só porque eu sou da igreja, eu não posso comentar de um futebol, não posso brincar com um amigo meu, provocar porque o time dele perdeu, porque, entendeu? A gente não pode se juntar para aprender sobre alguma coisa, sobre algum instrumento, sobre conversar sobre o assunto que seja. Tenho um amigo meu, a gente senta, a gente fala de tanta coisa naturalmente. E sempre acaba voltando do lado de Deus, que isso também é bom. E é que eu falo que a gente também tem que estar munido, preparado também, porque querendo ou não, sabe? Vem sempre, tu tá ali no churrasco, aí alguém vai, pega uma bebida, e fala assim, poxa, mas Jesus não bebeu, que não sei o quê. Você também tem que estar preparado, entendeu? É que assim, os jovens que estão na igreja, assim, tem que entender também esse lado, que assim, socializar com as pessoas é a coisa mais tranquila, acredito eu, né? Mas a gente também tem que estar preparado. Não que eu seja um cabeça, deveria até aprender mais, ler mais, orar mais, a gente tem que orar mais, mas estar sempre preparado, porque por que vai vir, o que vai vir. Então, o exemplo que eu dei agora, a gente está num churrasco com pessoas que não são da igreja, trabalham às vezes, e sempre vão lançar alguma, entendeu? Ela fala assim, poxa, mas tu tá com um monte de gente aí bebendo, mas tu não é da igreja? Eu falo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? E aí, por muitas vezes a gente começa a falar de Deus nesse meio, que eu acredito, pela minha fé, que é uma semente que toca na pessoa, entendeu? Eu, sim, na minha vida, né, até mesmo na infância, eu tinha, na escola, como eu falei, sempre fui tranquilo, eu tenho até uma causa bem legal, quando eu era na escola, tinha as amizades com as pessoas, normal, super respeitosa. E depois de um tempo, já não estava mais na escola, uma amiga minha me mandou mensagem, amiga da escola, amiga mesmo. Falou assim, poxa, eu me converti, fui para a igreja, eu tô indo na igreja. Quando eu me converti, eu lembrei de tu. Tu era um menino sempre tranquilo, tava ali sempre falando das coisas de Deus, tal. Eu falei, fiquei muito feliz. Essa é a semente que eu acredito que foi lançada ali, entendeu? Que a gente não percebe. A gente não percebe, não precisa ter esse distanciamento também, você tem que saber quem você é. Você tem que saber a guerra que você está lutando, entendeu? Se você tem essas convicções, você tem essa certeza, acho que nada vai te abalar, entendeu? Eu creio muito em Deus, graças a Deus. E assim, eu tive desde da infância, né? Eu tenho 2 tios que sempre me orientou. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. 2 tios, eu falo meu tio e minha tia. Minha tia. 2 tios, né? Graças a Deus, eles sempre me orientaram, sempre buscaram me... Mas assim, não por conta da igreja, mas por conta da vida. Que eu vejo assim que a palavra é uma orientação pra gente viver bem, ter uma qualidade de vida, saber socializar com as pessoas. Que é isso? Ele falou Jesus é o maior exemplo de todos. Não tem pessoa na Bíblia como Cristo, que ele andava com prostitutas, andava com ladrão, andava com pescador que mal sabia, era explosivo, né? Andava com tanta gente que não prestava. Entendeu? E ele estava ali no meio deles, ele fazia diferença naquele meio. Eu sempre, nas minhas orações, peço a Deus, Senhor, me dá sabedoria, que a gente possa ser a diferença no nosso meio, entendeu? Porque é assim, a gente queima essa vontade da gente poder passar para a pessoa que a palavra a palavra de Deus, que está na igreja, que ser da igreja, não é isso que as pessoas pensam, e que, é muito tranquilo. É mais fácil do que a gente imagina, é mais simples do que a gente imagina, né? Tu até comentou, acho que foi esses dias, né? Deixa eu só usar como exemplo, que tinha uma amiga tua, não foi? Falou, você sumiu e tal. A gente já sumiu porque é o dia a dia. Mas, olha lá, eu sei que você foi pra igreja, você não... né? Ela achou que eu não tinha ido no chá de bebê dela porque eu... Era da igreja. Eu falei, não, é porque eu tava trabalhando. Mas as pessoas têm essa coisa, mas
Mas é legal, que eu falo assim, graças a Deus eu consigo separar bem essas coisas, assim, entendeu? Ah, bacana. Tatiane, e no seu caso, filha, né? Você que aí sempre acompanhou, né? Também seus pais ali, né? Desde da sua juventude, a sua adolescência, e foi rumando aí. Então, como foi também para você, né? Essa transição, né? E como também você era abordada na escola, como era ser crente na escola, né? Porque assim, a gente fala, né? Quando a gente está dentro do nosso convívio ali dentro da igreja, né? A gente se sente protegido. Mas muitas vezes, eu digo isso, que falta essa orientação para os mais jovens da igreja, né? Então, assim, às vezes eles não sabem como lidar, né, com o mundo lá fora, né? Porque existe essa expressão que em muitos momentos ela é pejorativa, né? Ah, fulano é do mundo, ciclano é do mundo, né? A gente é do mesmo planeta. Então, parece que a gente é um extraterrestre, né? Então, a gente, poxa, acaba mentalizando de que, assim, você não faz parte disso, né? E eu acho, e é uma coisa que sempre as pessoas muito pautavam, né? De uma forma até, assim, errada no texto bíblico, porque eu sempre ouvi as pessoas dizendo, o mundo jaz do maligno. Então dá a impressão que o mundo é do diabo, né? O mundo é do mal, né? E aí eu fiquei durante muito tempo, né, mentalizando isto, pensando nisso, falei, poxa, mas peraí, mas Jesus não se colocou no madeiro, né? E aí depois, eu vendo o texto de Paulo, o texto diz, né, transformai o mundo conforme o vosso entendimento de glória em glória. Então, assim, o mundo jaz do maligno enquanto Jesus não se colocou no Calvário, mas ele venceu o maligno. Então, agora o mundo não é do maligno, o mundo é nosso, né? O mundo é de Deus. Deus criou a terra, né? E outro dia, né, até por conta do momento que a gente estava vivendo esses tempos atrás, né? Uma incerteza, as pessoas ficaram meio apavoradas, né? Parecia que ia ser o fim. Eu lembro que isso aconteceu também quando se aproximou do ano 2000, né? Tinha uma fala que a 1000 chegarás, a 2000 não passarás, e tinha umas coisas desse tipo. Então parece que o mundo ia acabar no ano 2000. Então houve-se, né, um pânico, as igrejas encheram, lotaram, tudo quanto era igreja lotava, perto do ano 2000 o povo ia tudo para a igreja. Então, quando veio esse momento que a gente passou, né, e essa proliferação que estava acontecendo e tal, né, muita gente ficou apavorada, disse, é o fim, o mundo vai acabar, as pessoas vão morrer todo mundo. E aí eu me deparei com um texto que diz que Deus não fez a terra para estar vazia, né? Então, quando você lê um texto desse, né, que Deus formou a terra e não a formou para estar vazia, significa que Deus criou a terra para colocar alguém, né? Então aquilo também tranquiliza o coração. Eu até preguei sobre isso na igreja, que Deus não fez a terra para estar vazia, para tranquilizar o coração das pessoas. Então, quando as pessoas começam a pensar nesse sentido, que o mundo jaz do maligno, as pessoas elas criam uma barreira, né? Elas criam um muro, como você diz, né, para socializar, porque a gente acaba mentoreando um aspecto de que a outra pessoa, por não estar na igreja, não é de Deus, né? E eu acabo entendendo que muita gente tem testemunho muito mais digno, muito mais honesto, né? Muito mais de Cristo do que muita gente que está dentro da igreja, né? Jesus, quando olhou para o centurião, que ele curou o seu servo, Jesus disse, nem em Jerusalém vi tanta fé, né? Então você vê que Jesus, ele era reconhecido por pecadores, por publicanos, por pessoas que a sociedade discriminava, né, como leproso, né, que era colocado para fora da cidade. Mas ele disse, se tu quiseres, bem sei que podes me curar. E Jesus disse para ele, eu quero. E ele foi curado.
Então você vê que Jesus ele não sofria de escapismo, né? Ele não se escondia das pessoas, pelo contrário, como o Abner disse há pouco, né? Jesus socializava, né? Mas eu quero saber a sua posição, missionária Tatiane, né? O seu pensamento, filha. Então, na minha época na caminhada com Jesus, é bem diferente do dia de hoje. O jovem de hoje, eles não tem tanta essa rejeição, porque hoje eles tem mais cuidado hoje dos pastores, dos mais antigos, assim, que nem no meu tempo era assim. Fui rejeitada assim no meu tempo, não andava, não. Eles não queriam andar com crente, ou você andava com eles, ou andava com Jesus. No meu tempo teve isso. Ah, Tati, tu é careta. Ah, Tati, não é não sei o quê. Não andava de jeito nenhum. Mas, para a glória de Deus, o que acontece? Hoje, eles pedem oração. Hoje, eles viram que eu estou firme no Senhor. A Kerlis mesmo. A Kerlis é uma que me viu na caminhada, eu jovem, e hoje nós se encontramos na igreja. Ela viu que por nenhum momento eu me afastei da presença de Deus, que eu permaneci. E é isso. Então, gente, eu preciso que você se inscreva no canal, tá bom? Que você compartilhe, que você deixe seu like. Você que está em casa aí, tá bom? Assistindo a gente nessas ondas amigas, né? Nessa rede social. Entra aí, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida, o seu joinha aí, né? O seu like, né? Que é mais moderno, o seu like. Né? E que você possa se inscrever no canal. A sua opinião ela é muito importante para a gente, tá bom? E esse canal justamente é para que a gente possa estar divergindo diversos assuntos. E eu queria que você também nos enviasse uma pauta, né? O tipo de assunto que você quer ver sendo abordado, tipos de dúvidas que você quer ver ser esclarecida, né? Porque eu acho que é importante. Jesus disse: o meu povo perece por falta de conhecimento, mas a mesma palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu acho que esse é o aspecto que a gente precisa estar junto. Então vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário e vem com a gente, tá bom? Missionária Tatiane, tem algum comentário aí? Alguém mandou alguma coisa aí? Fala com o povo aí. Tem comentário, tem pergunta, mas antes de fazer a pergunta, eu vou falar que o Wellington do Nascimento Rodrigues, boa noite, a paz do Senhor. Edgar Bonesso, grande Abner, estarei aqui acompanhando, abraços. Eduardo Pires, glória a Deus. Brenda, boa noite, povo de Deus. E vamos para a pergunta. Fernanda Simeão. Eu vou fazer uma pergunta. Como a irmã Carol faz para conciliar trabalho, lar, igreja e marido? E para o Abner, como foi lidar com uma família de 3 tão rápido, se foi desafiador para eles? Carol. Vamos lá. Assim, a vida com Cristo, ela é maravilhosa, a gente tem esperança, eu creio que o Senhor, ele está conosco a cada dia, mas também tem obstáculos, né? Então, assim, o dia a dia em si não é fácil, né? Mas a gente vai lidando, né? Tem o trabalho, tem a Ana Lu, tem o esposo, né? Então, assim, eu peço sempre direção a Deus. E depois que eu me converti, né, eu entendi que, assim, não é mais a minha vontade. Não deve mais ser eu, né? Então, e principalmente depois que eu casei, então eu preciso que o Senhor, ele me guie, me direcione, para que eu consiga estar sempre tomando as melhores decisões, cuidando da minha casa, da minha família. E assim o Senhor vai me dando estratégia, graça, e tudo vai dando certo. Eu acredito